Bom dia, Maria Amélia, bom dia, Instagram. Vamos para um tema muito bacana na porção de estudo dessa semana, que vai ser Curando o Trauma da Perda. E eu vou ler para vocês um comentário maravilhoso. Quando eu estava estudando essa semana, o, o nosso estudo semanal da palavra, eu vou buscar algumas fontes judaicas e uma delas é esse site do Rabino Sacks. E essa semana ele estava falando sobre morte. E eu pensei, uau, é sobre isso. E não tive condições. Vou ler para vocês, porque é muito bom o que ele falou aqui. Quem quiser, depois eu passo o site também, tá bom? Bom dia, Carol. Levei 2 anos para me recuperar da morte do meu pai. Que Deus o tenha em sua glória. Até hoje, quase 20 anos depois, não sei bem por quê. Ele não morreu de repente nem jovem, já tinha mais de 80 anos. Nos seus últimos anos, teve de se submeter a 5 cirurgias, cada uma delas consumindo-lhe um pouco de suas forças. Além disso, como rabino, tive que celebrar funerais e consolar os enlutados. Eu sabia o que era o luto. Os rabinos criticavam quem lamentava excessivamente por muito tempo. Eles diziam que o próprio Deus diz de tal pessoa. Abre aspas. Você é mais compassivo do que eu? Maimônides afirma: uma pessoa não deve ficar excessivamente triste por causa da morte de alguém, como está escrito. Abre aspas. Não chore pelos mortos nem lamente por eles. Jeremias 22:10. Isso significa: não chore excessivamente, pois a morte é o curso natural do mundo. E quem se entristece excessivamente com o curso natural do mundo é tolo. Com raras exceções, o limite máximo de luto na lei judaica é de 1 ano, não mais. Contudo, saber essas coisas não ajudou. E tem fecha aspas ali para mim falar uma coisa. Existe um período também é uma programação do luto no que diz respeito à lei judaica. A- o espaço de tempo até o sepultamento, mais 7 dias, que é estar realmente choroso, e depois 1 mês, e depois esses 12 meses. Aí tem passos para fazer em cada um deles. Seguimos. Contudo, saber essas coisas não ajudou. Nem sempre somos senhores das nossas emoções. Nem consolar os outros nos prepara para a própria experiência de perda. A lei judaica regula a conduta exterior, não o sentimento interior. E quando fala de sentimentos, como os mandamentos de amar e não odiar, a lei geralmente traduz isso em termos comportamentais, assumindo na linguagem do Sefer Ahinut que o coração segue a ação. Senti um vazio existencial profundo, um abismo no âmago do meu ser. Isso entorpeceu minhas sensações, me impedindo de dormir e me concentrar, como se a vida estivesse acontecendo a uma grande distância e como se eu fosse um espectador assistindo um filme desfocado e sem som. Esse estado de espírito acabou passando, mas enquanto durou, cometi alguns dos piores erros da minha vida. Menciono esses eventos porque eles são o fio condutor da Paraxá da semana, da porção de estudo semanal, chamada Rukat. O episódio mais marcante é o momento em que o povo reclama da falta de água. Moisés comete um erro, e embora Deus faça brotar a água de uma rocha, também o condena a um castigo quase insuportável. Porque não tiveste fé o suficiente em mim para me santificar perante os israelitas, não conduzirás esta assembleia à terra que te dei. Os comentaristas debatem exatamente o que ele fez de errado. Foi ter perdido a paciência com o povo? Escutem agora as rebeldes, foi o que ele disse. Ter batido na rocha em vez de falar com ela, ter dado a entender que não era Deus, mas ele e Aharon os responsáveis pela água. Podemos tirar a água dessa rocha para você? O que é ainda mais intrigante é porque ele perdeu o controle naquele momento. Ele já havia enfrentado o mesmo problema antes, mas nunca havia perdido a calma. Em Êxodo 15, os israelitas em Mará reclamaram que a água era intragável porque era amarga. Em Êxodo 17, em Massá e Meribá, reclamaram que não havia água.
Deus então disse a Moisés para pegar o seu cajado e bater na rocha, e a água jorrou dela. Portanto, quando em nossa paraxá, em nossa porção, Deus diz a Moisés: pegue o cajado e fale com a rocha. Certamente foi um erro perdoável presumir que Deus queria que ele também batesse. Foi isso que ele disse da última vez. Moisés estava seguindo o precedente. E se Deus não quisesse que ele batesse na rocha, por que ele ordenou que pegasse seu cajado? O que é ainda mais difícil de entender é a ordem dos acontecimentos. Deus já havia dito a Moisés exatamente o que fazer: reunir o povo e falar à rocha, e a água jorrará. Isso aconteceu antes de Moisés proferir seu discurso irritado, começando com: escutem, agora, rebeldes. É incompreensível perder a compostura diante de um problema aparentemente insolúvel. Isso já havia acontecido com Moisés antes, quando o povo reclamou da falta de carne, mas não faz sentido algum agir assim quando Deus já havia dito: fale à rocha, ela jorrará água. E tu farás sair água da rocha para eles, e assim darás água de beber à comunidade e aos seus rebanhos. Moisés já havia recebido a solução, por que então estava tão agitado com o problema? Só depois de perder meu pai é que eu entendi a passagem. O que, o que havia acontecido imediatamente antes? O primeiro versículo do capítulo afirma: o povo parou em Cádiz. Ali Miriam morreu, foi sepultada. Só então é mencionado que o povo não tinha água. Uma antiga tradição explica que o povo havia sido abençoado até então por uma fonte milagrosa de água em mérito de Miriam. Quando ela morreu, a água secou. No entanto, parece-me que a ligação mais profunda não reside entre a morte de Miriam e a falta de água, mas sim entre a morte dela e a perda do equilíbrio de Moisés. Miriam era sua irmã mais velha, ela zelava por seu destino quando ainda bebê. Ele foi colocado em um cesto e lançado ao rio Nilo. Ela teve a coragem e a iniciativa de falar com a filha do faraó e sugerir que ele fosse amamentado por uma hebreia, reunindo assim Moisés e sua mãe, garantindo que ele crescesse sabendo quem era e a que povo pertencia. Ele devia a ela seu senso de identidade. Sem Miriam, ele jamais teria se tornado a face humana de Deus para os israelitas, o legislador, o libertador e o profeta. Ao perdê-la, ele não perdeu somente a sua irmã, perdeu o alicerce humano de sua vida. Em luto, você perde o controle das suas emoções, você se vê com raiva quando a situação exige calma. Você bate quando deveria falar e fala quando deveria ficar em silêncio. Mesmo quando Deus lhe diz o que fazer, você só ouve pela metade. Você ouve as palavras, mas elas não penetram completamente em sua mente. Maimônides pergunta: como foi possível que Jacó, um profeta, não soubesse que seu filho José ainda estava vivo? Ele responde: porque estava em estado de luto, e a Sheriná não entra em nós quando estamos em estado de luto. Moisés na rocha não era tanto um profeta, mas um homem que acabara de perder sua irmã. Ele estava inconsolável e fora de controle. Ele foi o maior dos profetas, mas ele também era humano, raramente mais do que aqui. Nossa porção da semana trata da mortalidade. Esse é o ponto principal. Deus é eterno, nós somos efêmeros. Como dizemos na oração, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, somos um fragmento de cerâmica, uma folha de grama, uma flor que murcha, uma sombra, uma nuvem, um sopro de vento. Somos pó e ao pó retornaremos. Mas Deus é vida eterna. Eu acrescento, em espírito, a morte não existe. E Cristo já fez o papel de nos resgatar do ciclo do eterno medo da morte. Então, não faz sentido brigarmos com Deus porque alguém, familiar ou não, deixe o corpo. Em certo nível, Moisés na rocha é uma história sobre pecado e castigo, porque vocês não tiveram fé suficiente em mim para me santificar. Portanto, vocês não levarão esta assembleia para a terra que lhe dei. Podemos não ter certeza de qual foi exatamente o pecado, ou por que mereceu um castigo tão severo, mas pelo menos sabemos a ideia geral, o contexto ao qual a história pertence. No entanto, parece que aqui, como em tantos outros lugares da Torá, há uma história subjacente, e é uma história completamente diferente. O Cat trata da morte, da perda e do luto. Miriam morre, Arão e Moisés são informados de que não viverão para entrar na terra prometida. Arão morre e o povo o lamenta por 30 dias. Juntos, eles continuariam
constituíram a maior equipe de liderança que o povo judeu já conheceu. Moisés, o profeta supremo, Arão, o primeiro sumo sacerdote, e Miriam, talvez a maior de todos. O que a Paraxá nos diz é que para cada um de nós existe um Jordão que não atravessaremos. Essa parte foi a parte que eu mais gostei. Uma terra prometida na qual não entraremos. Não cabe a vocês completar a tarefa. Até mesmo os maiores são mortais. Por isso, a paraxá da semana, a porção da semana, começa com o ritual da novilha vermelha, cujas cinzas misturadas com cinzas de madeira, de cedro e sopo e lã, escarlate e dissolvidas em água viva, são aspergidas sobre aquele que esteve em contato com os mortos, para que possa entrar no santuário. Este é um dos princípios mais fundamentais do judaísmo, a morte profana. Para a maioria das religiões, ao longo da história, a vida após a morte provou ser mais real do que a própria vida. E lá que os deuses vivem, pensavam os egípcios. É lá que nossos ancestrais estão vivos, acreditavam os gregos, romanos e muitas tribos primitivas. É lá que se encontra a justiça, pensavam muitos cristãos. É lá que se encontra o paraíso, pensavam muitos muçulmanos. A vida após a morte e a ressurreição dos mortos são princípios fundamentais e inegociáveis da fé judaica, mas o Antigo Testamento é notavelmente silencioso a respeito dele. Seu foco é encontrar Deus nesta vida, neste planeta, apesar de nossa mortalidade. Os mortos não louvam a Deus, diz o salmista. Deus se encontra na própria vida, com todos os seus riscos e perigos, perdas e tristezas. Podemos não ser mais do que pó e cinzas, como dizia Abraão, mas a própria vida é uma correnteza inesgotável, água viva. E é isso que o rito da novilha vermelha simboliza. Com grande sutileza, a Torá mescla a lei e narrativa, a lei antes da narrativa, porque Deus providencia a cura antes da doença. Miriam morre, Moisés e Arão são tomados pela dor. Moisés, por um instante, perde o controle e ele e Arão se lembra de que também são mortais e morrerão antes de entrar na terra prometida. Contudo, como disse Maimônides, este é o caminho do mundo. Somos almas encarnadas, somos carne e osso, envelhecemos, perdemos aqueles que amamos. Exteriormente lutamos para manter a compostura, mas interiormente choramos. Mesmo assim, a vida continua e o que começamos, outros continuarão. Aqueles que amamos e perdemos continuam vivos em nós, assim como nós continuaremos vivos naqueles que amamos, pois o amor é tão forte quanto a morte. E o bem que fazemos nunca morre. Eu achei essa porção simplesmente sensacional para a gente olhar para essa semana. Aqui no nosso grupo do Zoom, temos duas mulheres que perderam seus esposos de forma repentina. Então, veio muito de coincidência, assim, que não existe coincidência essa porção da semana. E eu pensei, eu não posso falar sobre isso da minha própria boca, eu vou precisar ler antes para contextualizar, mas eu tinha comentado com as mulheres aqui do Zoom o quanto a gente perde, não somente na morte, mas pensa em perdas de modo geral, perdas de trabalho, perdas de uma amizade, qualquer mudança repentina, mudança de casa, mudança de estado, mudança de país, mudança de casa, coisas simples e grandes que também possam ser consideradas com perda. Perdi a conexão com a casa que eu estava e mudei para uma casa nova. A sensação, ela é semelhante. Essa sensação de perdi algo, comecei outro. A brigar com amigos, nós tivemos um episódio de brigas na semana passada que vai gerar uma série de mudanças no nosso negócio. Então, é uma perda também, que a gente precisa aprender a lidar. E quando ela está acontecendo, tem a sensação de descontrole emocional, de desequilíbrio. Se nós não estamos firmados no pensamento espiritual de que aquilo não é nada, que Deus é muito maior do que aquilo, e se Deus colocou aquilo para que nós atravessássemos, a gente precisa olhar para Deus e dizer: sim, eu obedeço. Ou sim, eu agradeço. Eu estou vendo o Senhor aqui, também nessa situação. Eu estou vendo o Senhor nessa morte, que só é para mim a percepção de morte, mas em verdade é uma transição. O espírito da pessoa aqui
que desacopla do corpo, segue, segue. Não gosto do termo vida e morte. Segue, segue, está por aí em algum lugar. Nós temos a função, uma função específica aqui encarnado que nós precisamos seguir. Essa é a mensagem dessa semana, olhar para as perdas e não perder o foco. Ele tocou num ponto ali interessante que diz assim, eu não sei se vocês repararam na leitura, por que que Deus, ele fez uma pergunta, por que Deus pediu para Moisés pegar o cajado, sendo que ele queria que falasse com a pedra. Estava refletindo sobre isso ontem, que ele deu a oportunidade para Moisés bater. Tipo, fala com a rocha, mas assim, ó, se quiser, pega teu cajado. Se quiser, o cajado tá aí, entendeu? Mas fala com a rocha, não bate. Todavia, tô vendo que tu tá com raiva, então assim, em vez de bater com a mão, bate com o cajado. Ele deu a oportunidade. Ou seja, nós nunca somos vítimas, nós temos a oportunidade de escolher. Se a gente olhar por esse termo, a gente sempre tem a oportunidade de escolher. Esquecer de Deus ou lembrar de Deus. Sempre tem uma oportunidade. Dá, eu digo assim, dá o teu jeito. Escreve na palma da tua mão. Escreve na. Eu costumo escrever, sabe aonde? Na capa do meu telefone. Eu sempre tenho mensagens para mim ali. Para quê? Para que eu não me esqueça das coisas que eu preciso me lembrar. Não das coisas do dia a dia, das coisas espirituais. Para que eu não me esqueça do amor do Pai e coisas semelhantes. Eu sempre coloco o lembrete para mim. Por quê? Porque eu não acho que eu vou me lembrar. Eu acho que eu vou me esquecer, principalmente quando eu tiver em situações que teriam chances de desequilíbrio. E eu preciso lembrar daqueles mantras que estão ali para mim me conectar com Deus e com a vida real e não essa vida ilusória que levamos aqui dentro desse corpo. Então, que você possa essa semana se lembrar mais de Deus, se fixar mais em Deus, na obra da cruz, se fixar naquilo que Cristo fez, que foi cancelar esse lugar de escravidão, da morte, de repetição e tal, e que a gente possa ter mais fluidez durante essa semana, conectada com Deus. Eu vou ficar aqui no Zoom com as mulheres do Zoom. Se vocês que estão aqui no Instagram e não estão ainda no nosso grupo de WhatsApp, é um grupo gratuito somente para mulheres. E a gente conversa lá sobre a porção da semana. A gente também lê livros muito edificantes e é muito bacana. Você pode acessar através do link da biografia, solicita a entrada no grupo, eu te aceito e aí a gente se conecta mais. Encerro por aqui e fico no Zoom. Beijo para vocês no Instagram até semana que vem. Mulheres, percepções. Eu achei essa porção bem interessante. Eu me esqueci de botar ontem a imagem dela no grupo para vocês estudarem também, então foram pegos de surpresa. Mas eu achei bem relevante uma porção falando de morte. Nós estávamos no evento ontem. Meu pai tá hospitalizado, ele teve um AVC hemorrágico. Depois eu vou me direcionar para lá de novo. E ontem nós estávamos no evento e o pai de uma moça também faleceu. Então, muitas coisas ao mesmo tempo no radar, assim, sobre morte. Então, eu fui ler a porção e eu pensei, gente, como a Dani fala, a Jesucidência, né? Com como é que ela fala? O algoritmo do céu tá on. Eu fiquei muito feliz de ver essa conversa sobre morte justamente nesse momento em que nós estamos vivendo no grupo e também momentos que eu estou vivendo aqui com os meus familiares, com o meu pai. O meu pai se chama Armândio. Ele já tá melhor, ele não precisou operar. O coágulo na cabeça foi pequeno, então eles estão acompanhando com tomografias e tal. Só que não sabemos das consequências, então a gente tem que aguardar.
E agora a minha irmã tá lá, passou a noite com ele hoje, vai trocar de turno agora há pouco. E ele tá com bronquiolite, eu acho, alguma coisa assim, que tem que questionar o médico lá. E a gente vai, não sei o que que vai ser do meu pai, mas a ideia é quantas perdas a gente tem, né? E quantas vezes a gente fica distante de Deus nessas perdas, que não entende. Então a gente tem que voltar pro eixo cada vez. Sai do eixo, fixa no eixo. Es- Escolhe a paz. Sempre escolhe a paz. Vocês querem comentar alguma coisa, Gris? Tô aqui, da porção? Não, bom dia. É, então, a primeira coisa, vamos orar pelo teu pai, para que tudo se resolva da melhor forma possível. E, e da porção, assim, fez todo sentido, porque essa fala do Rabino, né? Essa reflexão, porque é verdade, Miriam tinha morrido e a gente nunca entendeu muito bem por que a tal da história do. Parecia que do nada, né? Deus tinha chegado e disse assim: não, não, tu não vai entrar na terra, tu vai morrer antes, tu não vai ver, ninguém vai ver. E aí faz todo sentido, né? Todo sentido, o luto. E faz todo sentido Moisés tá bravo mesmo, né? É aquelas 5 etapas do luto, né? Sim. É a negação, a raiva, né? Eu sempre esqueço as outras 3, mas é exatamente isso, a negociação, né? Até, o apaziguamento. Então, eu acho que foi assim muito muito bacana essa interpretação, né? Deu bastante luz a esse episódio. É isso. Eu gosto do protocolo de lidar com a morte do judaísmo, que eles sentam, que Shivá significa sentar. Eles ficam 7 dias em luto verdadeiro. Não sei como é que é, se eles rasgam as vestes, se eles fazem alguma coisa específica, mas eles ficam muito fortemente, eles se esgotam, né, nos 7 dias. Depois tem mais um outro processo, que é voltar à rotina, 30 dias. Então, eles são rígidos nisso, mas eu creio que faz sentido, porque se você não finge que a coisa tá normal, né, negação, e simplesmente se desmancha, tá? Agora eu vou parar 7 dias, não vou fazer nada, e vou refletir sobre isso, vou chorar, vou tal, não sei o que, não sei o que, o que for que vier, né? Depois eu vou voltando aos pouquinhos, mais 30 dias. Aí depois, esse protocolo é funcional. Porque 7 dias sem fazer nada, nada, nada a não ser estar no processo do luto, acho que é bem interessante. Então, é diferente do, não, vamos ver como é que eu vou fazendo as minhas coisas igual e vamos ver como é que eu vou reagindo. Não, eu vou deixar vocês sem oração, para a gente orar de forma privada, porque todavia vai se esgotar o meu Zoom e a gente vai parar no meio da oração. Então eu oro daqui, vocês oram dali. Daí, eu vou só concluir a nossa porção com o salmo da porção, que eu achei também bem relevante, que é o Salmo 79. Deixa eu pegar aqui para nós ler. Salmo 79 diz assim, é um salmo de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a terra que te pertence. Ah, peraí. Pensem nesse salmo como corpo. A terra que te pertence, esse corpo, esse templo, profanaram o teu santo templo, o santo templo como corpo, e não como uma coisa externa, para vocês aprofundar o tema de hoje, morte. Ó Deus, as nações invadiram a terra que te pertence, profanaram teu santo templo, transformaram Jerusalém num monte de ruínas, deixaram os corpos de teus servos
para servirem de alimento às aves do céu. A carne de teus fiéis se tornou comida para os animais selvagens. O sangue correu como água ao redor de Jerusalém, e não resta ninguém para sepultar os mortos. Nossos vizinhos zombam de nós, somos objeto de riso e desprezo para os que nos rodeiam. Até quando, Senhor, ficarás irado conosco? Será para sempre? Até quando teu zelo arderá como fogo? Derrama tua fúria sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram teu povo Israel e transformaram suas casas em ruínas. Não nos culpes pelos pecados de nossos antepassados, que a tua compaixão venha depressa nos socorrer, pois é grande o nosso desespero. Ajuda-nos, ó Deus, de nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa nossos pecados, pela honra do teu nome. Por que permitir que as nações digam: onde está o seu Deus? Mostra-nos tua vingança contra as nações, pois elas derramaram o sangue de teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros. Por teu grande poder, salva os condenados à morte. Ó Senhor, retribui 7 vezes mais a nossos vizinhos pelos insultos que lançaram contra ti. Então nós, teu povo, ovelhas de teu pasto, para sempre te daremos graças e louvaremos tua grandeza por todas as gerações. Eu meditei nisso aqui e fiquei viajando literalmente na ideia de que alguns olham e oram para Deus como sendo o corpo, sendo esse verdadeiro pó e que ao pó retorna. Outros oram a Deus entendendo que nós não somos esse corpo e que ele pode ser profanado e jogado aquelas frases todas ali, mas que se a gente tiver fixado nossa mente em Deus, nós louvaremos pelo que somos verdadeiramente espirituais, não carnais. Então, até mesmo no Rabado, que tem a literatura do Tânia como base, eles falam muito sobre isso, a alma animal e a alma divina. Ou eu traduziria a percepção carnal, que no nosso Novo Testamento é o corpo do pecado, eu não me lembro o outro. A percepção carnal ou a percepção espiritual. No Novo Testamento também tem um termo para isso. Estar no mundo ou estar no reino também tem essa dualidade. Se a gente puder olhar, somos espirituais, não esquecendo de que estamos no corpo e que sofreremos tudo o que o corpo é capaz de sofrer. Sim, porque está no corpo as emoções. Não temos como escapar disso. Vamos sofrer, sim. Vamos chorar, vamos nos desequilibrar, mas a gente tem que estar só fixado de que não somos isso. Certo, minha gente? Vamos orar. Eu vou encerrar. Beijo para vocês. Assim que subir, eu coloco lá no grupo. Eu não sei se eu vou fazer a leitura, vou avisar vocês já já, que a minha irmã tá mandando mensagem, não sei se o pai tá precisando de alguma coisa. Beijo, até já já.